Fala galera, professor Rodrigo na área, é isso aí, mais uma aula pra gente aqui, uma aulinha falando sobre equilíbrio químico, tá? Uma aula super, hiper, mega importante. Talvez nessa aula a gente tenha várias partes, porque o equilíbrio químico é um dos assuntos mais compridos da química. Então eu espero você aqui nas próximas segundas-feiras assistindo e acompanhando essa nossa playlist, certo? Enquanto tá rolando a vinheta, não se esqueça, deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal. Bora! Então, bora lá, galera. Ó, já está aparecendo para você aí o nosso esqueminha do equilíbrio químico, tá? O equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico, ele não é um equilíbrio estático, o que significa que a reação não para de acontecer. Tá? A reação não para, ela vai continuar acontecendo. Só que no momento em que eu alcanço o equilíbrio, tá? Eu tenho dentro de um sistema fechado uma reação reversível e uma reação reversível, as velocidades ficando iguais. Então eu tenho um sistema fechado, uma reação que acontece, reagente virando produto, que é o nosso sentido direto, e produto virando reagente sentido inverso, ou seja, uma reação reversível, que vai acontecer com a mesma velocidade. Então a velocidade que vai é a velocidade que vem. E aí isso, galera linda, vai fazer o quê? Vai deixar o nosso equilíbrio dinâmico. Beleza? E nesse momento, a hora em que um reagente vira produto e ao mesmo tempo um produto vira reagente, nós vamos ter as concentrações dos produtos e dos reagentes permanecendo constantes. Tá? Então, cuidado com isso, povo. De novo, então, ó, eu tenho um equilíbrio dinâmico, a reação não para de acontecer, a velocidade da reação direta fica igual à da inversa. Então, um reagente vira produto e um produto vira reagente ao mesmo tempo. Então, aparentemente, é como se nada estivesse acontecendo. Essa é a ideia do equilíbrio químico. E na parte do equilíbrio químico, é importante a gente lembrar do ΔG, que nós vimos lá na aula de termo, tá? O ΔG igual a zero. E a análise gráfica. Tá? Então, cuidado que tem dois gráficos bem importantes para a gente aqui. O gráfico da velocidade pelo tempo e o gráfico da concentração pelo tempo. Veja, a velocidade direta, que é o reagente no produto, ela começa máxima e ela vem diminuindo. E a inversa, ela começa mínima e vai aumentando. Mas chega um ponto, que é esse ponto aqui, onde elas ficam iguais. Aqui é que está acontecendo o quê? O nosso equilíbrio químico. Sério, professor? Sério, galera? Então, cuidado, tá? Esse gráfico que parece um funil é a velocidade pelo tempo. Cuidado para não confundir com a concentração pelo tempo. O prof falou aqui em cima que no equilíbrio químico as concentrações tornam-se constantes. Constante quer dizer que não varia. Não significa que as concentrações ficam iguais entre elas. Tá? Então, por exemplo, eu vou ter aqui ó, o produto aumentando e a gente diminuindo. Tem um ponto em que eles ficaram iguais. Isso não tem nada a ver aqui para o equilíbrio. O que importa é o ponto em que eles param de mudar, onde vai ficar constante, vai ficar a linha reta. Esse ponto onde eles param de mudar é o tempo do equilíbrio. E aí você tem a concentração dos reagentes no equilíbrio e a concentração dos produtos no equilíbrio. E isso é interessante. Por quê? Porque se você fizer uma razão entre reagente e produto nesse equilíbrio, você vai ver que é uma constante. Por que é uma constante? Porque esses caras vão ficar constantes, não vão mudar. E a galera percebeu isso e traz para a gente o tal da constante de equilíbrio. Tá? E muita atenção, que eu vou mostrar isso para vocês nas aulas futuras. A constante de equilíbrio ela só vai mudar de valor se eu mudar a temperatura. Se eu mudar a temperatura, a constante muda de valor. Se não, ela é constante. Fechado? Cuidado. O que é essa constante de equilíbrio? É a razão, é a divisão da quantidade de produto no equilíbrio pela quantidade de reagente no equilíbrio. Eu já vou mostrar como é que a gente pode calcular essa constante. Tem duas formas, pela concentração e pela pressão parcial. Então, vai ter, se eu tenho uma constante de equilíbrio muito grande, quer dizer que a quantidade de produto é maior que a do reagente. Por quê? É pela divisão. Veja, produto maior que reagente, diretamente proporcional ao produto com a constante. Então, maior produto, maior constante de equilíbrio. A mesma relação você pode encontrar pela constante ser menor que 1.
Quando a constante é muito menor que 1, quer dizer que eu tenho muito mais reagente do que produto. Então, eu vou ter mais reagente do que produto quando a constante for pituquinha. Beleza? Cuidado com isso, galerinha. Essa interpretação aqui é bem importante para a gente. Legal. Como é que eu posso calcular essa constante? Então, assim, ó, como é que eu posso montar essa constante? Nessa primeira aula, nós vamos montar a constante. Na próxima aula, eu vou calcular o valor da constante. Fechado? Então, aprenda primeiro a base. Uma base sólida te ajuda. Então, nessa parte de equilíbrio químico, você saber montar a equação da constante de equilíbrio vai facilitar você compreender outros conceitos de equilíbrio. Então, já guarda. Constante de equilíbrio é produto pelo reagente. Eu fiz uma dedução aqui, ó. Azinho, azão, mais Bzinho, Bzão, formando Czinho, Czão. Não é genético. Tá? As velocidades direta e inversa ficam iguais. VD igual VI. E eu fiz a lei de velocidade, ó. Lei de velocidade da direta é a constante direta vezes a concentração do A elevado a zinho, concentração do B elevado a Bzinho. Lei de velocidade. E a inversa? Na inversa, o C é nosso reagente. Então, vou ter a constante inversa, porque já é outra reação, do C virando AB. Então, eu vou ter C elevado a Czinho. Quem é constante, eu passo para um lado. Então, ficou constante direta pela constante inversa, virou a nossa constante de equilíbrio. E aqui eu vou ter produto pelos reagentes. Então, como é que eu calculo a partir da concentração do Kc? O Kc, que é a partir da concentração, é concentração do produto elevado ao coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico. Só que lembra uma coisa, quando a gente fala concentração, galera, só vale para quem é gasoso e para quem é aquoso, tá? Então, cuidado. E o segundo é pela pressão parcial, Kp, que é a pressão dos produtos dividido pela pressão dos reagentes, cada um elevado aos seus coeficientes. Isso só vale para gasoso, então cuidado. Quem sente a pressão, além do seu concorrente, o nosso gás, então o gasoso. Beleza? Então, Kc só vale para aquoso e gasoso, Kp só para gasoso. Líquidos e sólidos não entram na nossa constante de equilíbrio. Aquoso e líquido não é a mesma coisa? Não. Aquoso é dissolvido em água, enquanto o líquido é fundido, é uma substância pura derretida. Beleza? Cuidado com isso, tá? E aí, claro que a gente, ao resolvendo a química, a gente tem que resolver um exemplo aqui antes da gente terminar a nossa aula. Monte as equações de Kc e Kp para o equilíbrio. Então, vamos lá, me ajuda, vou fazer em vermelho. Kc é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Perceba que nos meus produtos, né, os produtos estão depois da flecha, né, galera? Cuidado. Todo mundo aquoso, então todos participam. Só que a pegadinha que muita gente cai, que é o seguinte, é o H+, e na reação tem um mais. Só que quando nós vamos para a constante, nós multiplicamos, tá? Concentração do bicarbonato são os meus dois produtos. Balanceamento é 1, 1. Dividido pelos reagentes. Só que perceba que nos reagentes a água é líquida. Líquido não entra, só entra gasoso e aquoso. O CO2 é gasoso, então o gasoso entra. Concentração do CO2. Beleza? Então tá aí a nossa constante de equilíbrio. Vou colocar elevado a 1 porque o coeficiente é 1. Maravilha? Show. E o Kp? Ó, o Kp é produto pelo reagente, só que a pressão é elevada ao coeficiente tudo, só que só vale para gasoso. E os nossos produtos são aquosos. Aquoso não entra no Kp. O Kp é só gasoso. Beleza? Então, como não tem ninguém, a gente coloca 1. Dividido pelos reagentes. Só que o reagente, só o CO2 é gasoso. Então, eu vou colocar pressão do CO2 elevado a 1. Né? Vou colocar assim. P CO2 elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico. Montou.
E aí, a partir da semana que vem, na nossa próxima aula, eu te mostro como é que a gente calcula esse valor. Ele pode te dar valores das concentrações e você já muda, já substitui e aplica. Ele pode dar valores de outras constantes, tá? Mas isso a gente vê a partir da próxima aula. Fechado? Espero que você tenha gostado. Deixa o seu feedback, o seu curtir e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.